Mais uma vez, glória a Deus, amém? A glória seja dada a Deus por cada uma das nossas vidas, por cada família presente aqui na igreja, por cada vida que nos assiste através desta live no Facebook, por cada família que também está prestigiando a transmissão do nosso culto da Igreja El Shaddai de Terra Rica. Nós estamos muito felizes por essa oportunidade que Deus nos tem dado de podermos estar aqui transmitindo esse culto. Estamos muito felizes também porque nessa noite nós temos aqui na nossa Igreja El Shaddai o nosso missionário Rogério, a nossa missionária Andressa, e eles estarão participando do culto conosco. Deus vai estar usando a vida dos nossos irmãos. É com grande alegria que nós os recebemos aqui na nossa igreja. Eles são nascidos aqui, o Rogério é nascido aqui na fé, né? E nós louvamos a Deus pela vida do Rogério e pela vida da Andressa também. Glória a Deus por isso. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 95. Salmo 95, para nós estarmos começando o nosso culto. O Salmo 95 diz que é um convite a louvar o Senhor. Salmo 95 diz: convite a louvar o Senhor. Amém? Diz assim o Salmo 95: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos são os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-los com salmo. Amém? A palavra de Deus está nos convidando para que nós estejamos indo à presença de Deus, a adorá-lo em espírito e em verdade. Se nós pararmos para pensar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nós estaremos vendo, que são grandes as dificuldades, muitos os problemas, mas a palavra de Deus está dizendo: olha, entre na presença de Deus com louvor, tira um tempo da sua vida para adorar a Deus, glorificar o Senhor, e depois a palavra vai descrevendo o poder de Deus, a glória de Deus, tudo aquilo que Deus é. Então, muito mais do que pensarmos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas chateações que nós passamos nessa vida, muito melhor do que isso é adorarmos o Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele se manifesta no meio dos louvores. Deus se agrada do louvor, Deus se agrada do povo que louva o nome dEle, que adora o nome dEle. O que Deus faz com quem o adora? Deus derrama sobre essas pessoas a sua bênção. Seja qual for a nossa necessidade, a melhor maneira de nós alcançarmos de Deus um milagre é estarmos adorando a Ele, glorificando a Ele, colocando Ele acima de tudo e acima de todos, acima de tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos, acima de todos os problemas, de todas as dificuldades, porque Ele é Deus. Todas as coisas pertencem ao Senhor e tudo está debaixo do domínio dEle, tudo está também nas suas mãos. Tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos está nas mãos do Senhor. E a melhor maneira de nós alcançarmos o que Deus tem preparado para nós é adorando o nome dEle, colocando a adoração a Deus acima de tudo. Ao invés de nós estarmos adorando os nossos problemas, de tanto pensarmos neles, vamos estar adorando a Deus, pensando em Deus, trazendo à nossa memória os grandes feitos do Senhor, contando os testemunhos daquilo que Deus já fez na nossa vida, cantando também todas essas obras lindas e maravilhosas que Deus tem feito. Isso agrada o coração de Deus e acaba fazendo muito bem a nossa alma. Amém? Louvado seja Deus. Então, olha, vinde, vamos adorar ao Senhor. Estamos aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade. E nesta noite, com toda certeza, Deus vai estar falando conosco também, porque Ele é o Senhor
que habita nos céus, mas os seus olhos e os seus ouvidos estão atentos às orações, aos louvores que se passam aqui na terra, aquilo que a igreja, aquilo que o seu povo oferece aí, amém? Deus retribui aquele que o louva enviando a sua mensagem, a sua palavra. Deus retribui enviando a sua bênção, a bênção que enriquece, a bênção que traz vida e vida abundante, amém? Vamos estar orando? Pai, é com grande alegria que nós nos reunimos como igreja do Senhor, como noiva de Cristo, como filhos e filhas do Senhor. Nesta hora, Senhor, o nosso desejo, o desejo dos nossos corações é estarmos rendendo graças ao Senhor, ao Deus eterno, aquele que nos criou e aquele que nos recriou por meio do seu Filho Jesus Cristo, aquele que enviou dos altos céus seu único Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, pagando o preço do nosso pecado, das nossas iniquidades. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é Deus nos céus, na terra, e Tu és o Deus das nossas vidas também, único Senhor e Salvador. Por isso o nosso louvor, a nossa adoração, as ações de graça, os nossos aplausos, Senhor, os nossos gritos, ó Pai, de adoração, nós elevamos ao Senhor nesta noite. Estejam os Teus ouvidos atentos à nossa adoração, à glorificação que procede, ó Pai, dos nossos corações, para que assim, ó Pai, nós possamos verdadeiramente, ó Senhor, estarmos agradando o Senhor também e recebemos do Senhor nesta noite tudo aquilo que Tu tens preparado para nós. Sabemos que o que o Senhor tem preparado para nós vale muito mais do que o ouro e a prata deste mundo. Tu tens algo tremendo, algo maravilhoso a fazer nas nossas vidas, nas vidas que aqui estão na igreja El Shaddai e nas vidas que vão estar assistindo esta live também, Senhor. Derrama do Teu poder, manifesta a Tua glória, abençoe o Teu povo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está entronizado no meio dos louvores. Amém, igreja? Quero convidar a nossa missionária Andressa para estar participando do nosso culto, trazendo louvores ao Senhor. Ela que é a esposa do nosso missionário Rogério. Deus estará usando a nossa irmã e o nome dele será glorificado em meio aos louvores. Amém?
Paz do Senhor, igreja. Amada igreja El Shaddai. Que bom estarmos aqui com os irmãos. Estamos realmente felizes de poder estar aqui novamente, né, depois de 4 anos e meio. Estamos aqui com os irmãos, louvando, adorando o Senhor. Porque vocês são família, né? Somos família espiritual, né? Uma parte do corpo de Cristo. Por isso nós nos alegramos, irmãos, de estarmos aqui. Vamos continuar adorando ao Senhor. Grandes são as suas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluias. A palavra de Deus diz que povos de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações vão estar um dia diante do Senhor. E nós também fazemos parte, não é?
Um dia o Senhor nos alcançou, um dia o Senhor teve misericórdia de nós. Um dia nós ouvimos o Evangelho, tivemos a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir a verdade que liberta. E o Senhor nos alcançou. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Amém. Obrigada, Senhor. Aleluias. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor está acima de todas as coisas, Pai, de todas as nossas dificuldades, Pai, de tudo que nós podemos ver, Senhor. Os seus olhos estão além, Pai, porque os teus pensamentos são mais altos do que os nossos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és soberano sobre todas as coisas, Senhor. Tudo está nas Tuas mãos, Senhor, e nós confiamos. Confiamos em Ti, confiamos no Teu cuidado, Pai. As nossas vidas estão nas Tuas mãos. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, igreja, pela oportunidade. Amém. Nós agradecemos muito a Deus pela vida da nossa irmã Andressa, que tem sido bênção para muitas vidas. Tem sido bênção por onde o Senhor tem enviado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando e pedindo que Deus, mais uma vez, use a vida do nosso irmão Rogério, missionário Rogério. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Pai, eis aqui o teu servo, que se dispôs nesta noite a ser um vaso de honra e de glória para o seu nome, Pai. Ele quer que o Senhor esteja usando a vida dele para transmitir à tua igreja, a igreja El Shaddai, e todos aqueles que estão assistindo, ó Pai, esta live, Senhor. Ele deseja ser usado pelo Senhor para transmitir a tua palavra, para trazer a mensagem do Senhor, a mensagem que edifica, a mensagem que
cura os corações, que liberta, que restaura, renova, a mensagem que traz esperança, Senhor, que é a Tua palavra, Pai. Mais uma vez, usa a vida do Teu servo, Pai, e seja glorificado e seja exaltado, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Passou a igreja. Como a Andresa falou, é uma alegria estarmos aqui com a Igreja de Cristo, a Igreja El Shaddai. É um privilégio estarmos aqui. Deus nos está proporcionando esse tempo muito importante de estar no Brasil. Pode sentar, meus amados. E que bom que Deus também nos está dando esta oportunidade aqui em Terra Rica. E nesta noite, sinceramente, pensávamos que devido às restrições que está tendo ainda no momento, principalmente quando nós chegamos no final de novembro, ou no meio de novembro, havia restrições, e nós pensávamos que não seria possível ter o contato físico, pessoal, né, com a igreja. E graças a Deus tivemos semana retrasada e passada, tivemos a oportunidade de estarmos com a igreja da Casa do Oleiro. Foi um tempo muito especial. Claro, não foi como era antes, mas foi muito importante estar perto da pastora e dos irmãos da Casa do Oleiro. E aqui também é uma outra oportunidade que Deus está nos dando. Está na Igreja Shaddai, um lugar muito especial, mesmo porque muito especial para mim, porque aqui é onde começou tudo na minha vida, onde eu tive o privilégio da experiência com Cristo. A misericórdia de Deus me alcançou como alcançou os irmãos aqui, em nome de Jesus. Bom, irmãos, nós queremos nessa semana, nesse final de semana também compartilhar um pouco o que aconteceu no campo missionário Espanha. E eu acredito, se Deus permitir, amanhã nós teremos a oportunidade de compartilhar com a igreja o que nós vivenciamos na Espanha, no povoado que nós ficamos ali. E eu acredito que amanhã, né, pastor, teremos aí a oportunidade de estarmos com a igreja e para a edificação da igreja, para o fortalecimento da igreja. Queremos estar também compartilhando um pouco do campo missionário. Hoje me foi dada a oportunidade de estar com a igreja, e eu acredito que eu posso, sim, com a graça de Deus, ser um instrumento nas mãos do Senhor, trazer uma palavra simples como sempre, mais importante e profunda, porque é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós estamos vivendo um tempo, um cenário que gera medo nas pessoas, e isto infelizmente está aí diante de nossos olhos, esta situação do vírus, do Covid, enfim, está gerando bastante preocupação, medo e infelizmente também percas de vidas, né? Então é um tempo de medo, um tempo de dúvidas, e é um cenário que nós estamos enfrentando neste momento. Mas eu quero, em nome de Jesus, encorajar a igreja, e esta palavra tem esse objetivo simples, porém importante, de lembrarmos, como o pastor fez menção no início do culto, lembrar do que Deus fez nas nossas vidas, lembrar do cuidado, dos livramentos de Deus sobre nós, em nome de Jesus, do cuidado dele, de nos dar força quando você não tem força. Lembra disso? Você não tinha força, era insuportável a dor, o sofrimento, porque cada um tem a sua história, com certeza já passaram por várias situações de muita dor, de muito sofrimento, de muitas percas. Mas em nome de Jesus, nosso Deus é um Deus grande, né? É o nosso Deus, é um Deus poderoso.
Então eu quero aqui encorajar os irmãos, fortalecer os irmãos através da palavra. Uma palavra importante, é uma palavra para nós mantermos nossos olhos fixos em Jesus, em nome de Jesus. Quem está com a Bíblia, em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, o título é Jesus anda sobre o mar. Jesus anda sobre o mar. Amém, amados? Mateus 14, versículo 22. Bom, vou fazer a leitura. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Ou não temais, em algumas versões. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém, amados? Pode sentar. Bom, irmãos, nós que estamos vivendo neste momento de um cenário de preocupação ou de medo, como eu falei, nós também não podemos esquecer que Jesus avisou os discípulos que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós não tenhamos medo, para a gente ter bom ânimo, porque Jesus disse que não era para ter medo, era para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e em nome de Jesus nós também venceremos. Bom, podemos sim passar por várias situações. Enquanto nós estamos neste mundo, nós estamos sujeitos à morte também. É uma aflição insuportável e inexplicável. Não tem palavra para explicar uma perca, uma morte. Mas sabemos muito bem que Jesus disse que nós vamos vencer. Ou seja, eu entendo que ainda que passamos por situações dessa natureza, nós vamos ter a vitória eterna. Amém, amados? Respostas, ela vem lá no céu, porque tem perguntas que fazemos e a resposta não vem aqui na terra. Mas no nome de Jesus, cedo ou tarde, um dia Jesus vai vir, e nós teremos ali a plena satisfação, o pleno entendimento, porque enquanto estamos nesta terra, teremos dificuldades, teremos aí situações difíceis,
que já passaram, estão passando, e pode também viermos a passar. Então, em nome de Jesus, não tenha medo, porque Deus pode nos dar força onde nós não temos. Jesus é o nosso Senhor, e nós não estamos sós. Eu quero encorajar a igreja, trazer à memória o que nos traz esperança. Lembra onde você estava, lembremos onde nós estávamos, como nós vivíamos, e Deus nos deu a oportunidade da salvação. Nós temos aqui, claro, diante do medo, da aflição que estamos vivendo neste momento, mas nós não estamos sós. Jesus está aqui, Ele está dentro de nós, habitando em nós através do seu Santo Espírito. Amém, meus amados? Em nome de Jesus, um dia nós estaremos vivendo a plena felicidade, e não teremos mais sofrimento, nem dor, e também não teremos mais medo, em nome de Jesus, amados. Somos privilegiados, sim, em nome de Jesus. Quero aqui lembrar uma situação que enfrentamos ali na cidade de Agarenerro. Uma senhora que não conhecia a palavra, diante do começo da pandemia ali, gerou também em todos os lugares, e ali não foi diferente, o medo, o pânico, a insegurança, e ela falava com a gente, comigo, com a Andresa, do que estava acontecendo, e falava chorando, desesperada. Por quê? Porque ela não tinha onde refugiar. Ela não conhecia o Jesus vivo, ela conhecia a tradição, ela conhecia os costumes da sua terra, mas o Jesus vivo que ressuscitou ela não conhecia. Então infelizmente há muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, que estão desesperados, estão com medo, estão colocando toda a confiança nos medicamentos, que tem a sua importância, mas nós confiamos no Senhor. Nossa total confiança está no Senhor. Então, nós que estamos aqui, igreja, nós temos aonde nos refugiar, nós temos aonde buscar força. E o que me chama a atenção, irmão, trazendo aqui de volta para o texto, o versículo 26, vou aqui apontar algumas partes interessantes que eu quero compartilhar nesta história, porque estavam aqui os discípulos no meio do mar, ou de um lago, açoitado pelo vento. Nós entendemos no texto que Jesus ordenou que eles entrassem no barco e fossem para outro lado, e Jesus esteve a só com seu Pai. Me parece que na forma romana, o horário, por exemplo, era dividido em 4 vigílias. Seria das 18 horas às 6 da manhã, era dividido em 4 vigílias. Cada vigília seria 3 horas. Cada vigília. Então, Jesus apareceu ali na 4ª vigília. Então, seria entre as 3 da manhã às 6 da manhã, ou terminando a madrugada e iniciando o dia. Na 4ª vigília, Jesus apareceu ali. Então, Jesus permitiu que eles estivessem ali no meio daquela aflição, no meio daquele vento contrário. Eu acredito, irmão, que nós estamos enfrentando neste momento não é diferente. É uma permissão de Deus. Como Deus tem o controle de tudo, Ele está permitindo que a igreja também passe por situações. Me parece que no mínimo ficaram 9 horas ali, no meio daquele vento contrário, no meio daquela tempestade. E aonde estava Jesus? Jesus estava, num certo momento, estava sós com seu Pai, e eles foram dentro do barco em direção ao outro lado do mar, ou do outro lado do lago. E Jesus permitiu que eles passassem. Eu acredito, em nome de Jesus, que Jesus permitiu que eles passassem por aquela situação. E o que nós estamos enfrentando hoje não é diferente, irmãos. Nós estamos enfrentando dificuldades. Quantas vezes foi ministrado aqui na igreja, quantas vezes falava a respeito da vinda de Cristo, que antes da vinda de Cristo nós iríamos passar por situações difíceis. Agora estamos, por exemplo, enfrentando uma. Eu acredito que é uma de muitas que, enquanto nós estivermos aqui, vamos enfrentar até que o Senhor venha. Amém, meus amados? Então o que nós estamos enfrentando nos assusta. O medo, irmão, todo mundo vai passar, está aí. Porém nós não estamos sós. E é isso que eu quero compartilhar com a igreja. Aqui nesse momento, versículo 26,
quando Jesus aproxima do barco, vou ler novamente. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Irmão, aqui o que eu quero compartilhar nesse versículo, onde eu acho bastante interessante aplicar nesse sentido, no contexto ao qual estamos enfrentando neste momento, é que eles ficaram com medo. E qual foi a conclusão que eles tiveram com medo? Fantasma ou um espírito. Irmão, sabe o perigo que é o medo, deixar o medo tomar conta? É nós perdemos o discernimento. Não é um fantasma, é Jesus. Mas quando vem o medo, e o medo está diante de todos nós, já passei por situações, claro que nossa natureza humana está aí, e o medo vem, e ele nos apressiona, ele nos coloca numa situação de aflição, ou de dúvida. Cada um tem uma reação, mas o medo, ele destrói. Então, provavelmente nós estamos passando por isso, ou iremos passar, ou já passamos também no passado. Porém, o que eu quero deixar para os irmãos, uma coisa importante nesse versículo, é que o medo faz com que nós percamos o discernimento. E nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante, irmão, não perder o discernimento. É Jesus, não é um fantasma. Mas como eles estavam com medo, o que eles falaram? É um fantasma. Então, podemos nos equivocar se nós deixamos o medo nos dominar. Nesse momento, luz e trevas, com medo você pode confundir. Não é trevas, é Jesus que está aí. Não tenha medo, né? Interessante que, diante daquela situação, Jesus ali de imediato responde para os discípulos. Versículo 26, né? Final: e tomados de medo, gritaram. Aí é o que aconteceu? Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Amados irmãos, coragem, é Jesus, não tenha medo, não tenha medo. Mas Rogério, você não sabe, eu compreendo, só Deus conhece o teu coração e a tua vida, as lágrimas que foram derramadas, enfim, só Deus sabe. Eu não tenho o direito de entrar na tua vida e dizer o que eu penso, mas uma coisa eu posso dizer com muita convicção: Jesus está conosco, não tenha medo, em nome de Jesus. Eu estou com medo, não deixa dominar, porque senão você vai confundir, você vai perder o discernimento, e sem discernimento no mundo que estamos vivendo hoje, irmão, nós sabemos muito bem o que pode nos acontecer. Então, em nome de Jesus, não tenha medo. Jesus falou para os discípulos: não tenha medo, ou não temais, sou eu. Amém, meus amados? Jesus imediatamente falou para os discípulos, Ele não vai demorar, Ele está aí, Ele não vai deixar a gente sem discernimento. Sou eu, ei, não sou fantasma, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Interessante que eu queria aqui também compartilhar as palavras medo ou temor, o medo pode ser traduzido como temer, de estar assustado. E aqui fala várias vezes, aqui nessa linguagem Nova Almeida atualizada, ela troca não temais por medo. E aqui nessa versão fala medo 4 vezes. Nessa história o medo está presente 4 vezes. Eles com medo, Jesus advertindo: não tenha medo. Irmão, não tenha medo, o medo está presente aqui. Neste mundo que nós estamos vivendo, Jesus falou que vamos ter tudo tranquilo. Não, Rogério, Jesus falou que nesse mundo teremos aflições, mas é para a gente não temer. Ele venceu e nós vamos vencer em nome de Jesus, ainda que podemos passar por sofrimento na carne, como a enfermidade, né? Ou uma situação ou outra inesperada. Estamos sujeitos, irmãos. Infelizmente, né, como aconteceu
né, com a família da pastora, mas em nome de Jesus, cremos que a filha da pastora está num lugar abençoado pelo Senhor. E Deus está dando força para a pastora, porque o que ela está passando, a família dela, só Deus passou para dar força para suportar. Eu acredito que ela não está olhando para o vento contrário, em nome de Jesus. Amados, quando Jesus falou para os discípulos que era para não ter medo, e o que é interessante é que o versículo 28, então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda-me que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Porém, irmão, versículo 30, reparando, porém, na força do vento, outra vez, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Amados, você pode dizer: eu não confio no barco, porque é interessante esse texto. Eu gosto muito desse texto, porque quando os discípulos tiveram o discernimento que era Jesus, dentre os discípulos, Pedro foi aquele que falou: eu quero ir onde o Senhor está. Amém, nós temos que ir aonde o Senhor está. O barco não é a nossa confiança, meus amados. Mas você vai sair do barco no meio da tempestade? Irmão, não dá para confiar na força do braço. Tem a sua força, mas não é o suficiente. Não dá para confiar o que nós temos materialmente. Tem a sua importância? Claro que tem, mas não é o suficiente. Não dá para confiar nos homens, porque o próprio Senhor Jesus falou a respeito de confiar nos homens. Então, irmão, em nome de Jesus, no meio da tempestade, não fique sentado dentro do barco, esperando que o barco vai te dar 100% de segurança. Pode vir um vento mais forte e você acabar afundando com o barco. Em nome de Jesus, irmão, não fique tranquilo dentro de casa, procure a Deus. Hoje estamos com essas restrições com o culto. Eu não sei o que pode acontecer mais para frente. Tanta coisa acontecendo no mundo hoje, estranho, irmão. As perseguições contra a igreja cristã está aí, com um pensamento humanista, tirando a igreja, porque a igreja é fundamental para a sociedade, sempre foi. E hoje a linguagem que fala no mundo por aí é colocar a igreja distante da sociedade, distante da família. Então, irmão, vamos estar perto de Jesus. Amém, meus amados? E o que eu quero falar também a respeito dessa passagem de Pedro aqui, é interessante que os discípulos que ficaram, eu entendo que ficaram no barco porque ali naturalmente era o lugar que deveria ficar. Amém, amados? O barco era o lugar naturalmente que deveriam ficar, mesmo porque estavam enfrentando uma tempestade. Porém, Pedro, diferente dos demais, saiu do barco e foi estar com Jesus, porque Jesus é a nossa segurança, nosso refúgio, né? Em nome de Jesus. Sabe, irmão, eu posso até perguntar para o irmão: irmão, você vai confiar no barco ou em Jesus? Eu acredito que todo mundo vai dizer: é claro que eu não vou confiar no barco, Rogério, eu vou confiar em Jesus. Mas o exemplo de Pedro me chama a atenção, que muitos não confiam no barco. Muitos vão dizer: eu confio em Jesus. Mas pode acontecer, irmão, eu não confio no barco, mas não tiro os olhos da tempestade. E eu não confio no barco, Rogério, mas não tiro os olhos da tempestade. Se você não confia no barco, eu também não confio no barco. Qual a orientação para esta noite para nós? Para mim, que o primeiro ouvido aqui é o meu. Não confio no barco, mas não posso ficar olhando para a tempestade. Eu olho fixo em Jesus. Amém, amados? Irmão, não confia no barco, mas não fica olhando para a tempestade. Olhe, ou melhor, continue olhando para Jesus. Amém, meus amados? O que eu faço então para manter os meus olhos fixos em Jesus? Jesus, diante daquela situação de Pedro, com medo também, porque não confiou no barco, porém ficou olhando para o vento contrário. Jesus
mais uma vez aqui, chama atenção, porque a pergunta eu posso colocar aqui: o que eu faço para manter os meus olhos em Cristo? O que eu faço então para manter meus olhos em Ti, Jesus? Interessante que no versículo 31, quando Jesus viu que Pedro estava desesperado, gritando, e chamou o seu nome, é assim que devemos fazer. Mas o que Jesus falou aqui no versículo 31? E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu entendo, irmão, que Jesus estava chamando a atenção de Pedro, e é para mim também, e é para nós nesta noite também. Olha, o que eu faço, Jesus, para não ficar olhando para o vento contrário que estamos enfrentando neste exato momento? Não é só o Covid não, irmão, cada um tem a sua dificuldade. Eu tenho uma lista de problemas, você pode ter uma lista de dificuldades que você está enfrentando, que é o teu vento contrário. Cada um de nós temos o vento contrário, mas em nome de Jesus, o que Jesus falou para Pedro? Para não duvidar, não duvide. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, está questionando. Então eu entendo o seguinte: olha, não duvide, tenha fé. O que eu faço? Qual que é a mensagem profunda? Simples e profunda, simples. Não duvide, tenha fé. Ah, você está esperando uma mensagem sofisticada? Irmão, Jesus veio de forma muito simples, para que todos tivessem acesso a Ele. E eu quero dizer nesta manhã, nesta noite, qual a mensagem de Jesus para mim, para não ficar olhando para o vento contrário? A mesma de sempre. Jesus é imutável, suas palavras são profundas e perfeitas, não tem data de validade, é eterna, é viva e eficaz. Não tenha medo, não duvide, tenha fé, porque quem duvida é a fé que o vento está é como a onda do mar, a fé de uma pessoa que duvida, uma hora ela crê, outra hora ela está em dúvida, uma hora está olhando para o vento contrário. É aquela fé que é como a onda do mar, que uma hora está de um lado, uma hora está do outro. É a fé daquele que duvida. Por isso Jesus advertiu aqui, eu creio que foi uma pergunta questionando: olha, não duvida, tenha fé. E para mim hoje, nesta noite, e para nós, amados, não duvida, tenha fé. A fé, irmão, é o firme fundamento, e nós já escutamos muitas vezes. A fé que nos move, é a fé que nos faz crer que Jesus é nosso Senhor e Salvador. E o mais importante, irmão, que não é a nossa fé, é a fé de Deus. A fé é um dom de Deus, porque aí fora tem muita gente que tem fé em um monte de coisas, mas a nossa fé, irmão, foi dada por Deus. Ela é perfeita, tem garantia, porque Deus nos deu, ela não falha. O que nós temos que fazer? Exercitá-la, em nome de Jesus. Exercita a fé, não duvida, deixa de duvidar. Eu não consigo. Espírito Santo, traga à memória, irmão, as experiências. Para que tudo isso, Rogério? Porque nós já estamos enfrentando, e nós, se assim estivermos aqui nesta terra, vamos continuar enfrentando os princípios das dores, porque Jesus está para voltar. Melhor dizendo, Jesus está voltando. Então, estamos enfrentando coisas inimagináveis. Nós não esperávamos que isso ia acontecer. Estamos enfrentando coisas que nós não pensávamos. Eu lembro muito bem lá na Espanha, quando começou a primeira quarentena, restrições, todo mundo dentro de casa, não podia botar nem o nariz para fora. Lá foi bastante rígido lá, irmão. Eu lembro quando, antes de começar a quarentena, eu fui no mercado. Quando cheguei no mercado, irmão, não sei se deve ter acontecido aqui também, eu levei um susto, me veio à memória aqueles filmes do Ladrão da Noite. Não sei se os irmãos mais antigos lembram o filme Ladrão da Noite, em tempos de perseguição. Eu entrei no mercado, irmão, as prateleiras estavam vazias. Eu veio na hora a memória, meu Deus, eu assistia filmes, eu escutei quantas vezes o pastor Pedro falando, a Márcia, a Melissa, os irmãos da igreja aqui falando a respeito dos acontecimentos da vinda de Cristo, os acontecimentos que antecederia. E eu entro no mercado, aqui no mercado vazio, misericórdia, o medo está aí, irmão. E as pessoas com medo, as pessoas uma se afastando uma da outra, olhando assim, se está ou não está. Sabe o que é, irmão? As coisas estão aí, né? Dá medo, né?
mas o medo não pode te dominar, em nome de Jesus. Nós não estamos só, não é subestimar, irmão, não é subestimar a realidade, é fato, está aí. Nós temos que fazer a nossa parte. Por exemplo, eu e o André tomamos ivermectina, a vitamina que foi orientado, a C, a D, o zinco. Fazemos a nossa parte, colocamos a máscara conforme as regras que foi estabelecida. Não podemos ir fazer o que a gente pensa, temos que ter prudência também. Mas eu não posso ficar com medo, eu não posso deixar o medo me dominar, em nome de Jesus, amém, amados? E eu penso, irmão, que nós temos que manter os nossos olhos em Cristo. E Jesus deixou muito simples e claro: não duvida, tenha fé. É o que eu oriento a igreja nesta noite, o que eu devo fazer para manter os meus olhos em Cristo. E não tem como não lembrar do povo hebreu que estava lá no Egito, que tiveram a mão de Deus poderosa sobre eles, livrando da mão de Faraó as pragas, os sinais ali que aconteceram, as pragas, e eles foram livres da mão do poderoso Faraó. Aquele povo viu e desfrutaram do cuidado, dos livramentos de Deus. Porém, infelizmente, irmão, começaram no meio do deserto, iniciando a caminhada no deserto, já enfrentando dificuldades, já enfrentando situações difíceis. O que aconteceu com esse povo que estava no deserto? Começaram a olhar para os problemas, para a situação adversa, olharam inclusive para trás, lembrando o tempo que estava no Egito. E esse povo, irmão, esqueceu. Tinha que trazer à memória os livramentos de Deus, irmão, nesta manhã, nesta noite, traga à memória os livramentos de Deus, porque o Deus que livra é o Deus que cuida, em nome de Jesus. É o Deus que livra. Lá no Egito, poderosamente Deus interviu ali. É o mesmo Deus que vai dar a coluna de fogo à noite e a nuvem para aliviar o calor durante o dia. É o Deus que dá o maná do céu. É o Deus, mas porém o povo ali estava diante das situações adversas, começaram a ficar com medo, começaram a ficar ali duvidosos a respeito da capacidade, da liderança de Moisés, da capacidade de Deus, da continuidade à promessa. Ficaram ali cheios de preocupação, e a história todos nós conhecemos. Eles ficaram ali no deserto, tiveram a oportunidade de completar a obra na vida deles, de desfrutar da promessa de Deus, mas ficaram no deserto, aquela geração, com exceção de Caleb e Josué. Amados, não duvida, não tenha medo, porque senão poderemos aí ficar no meio do caminho, com a promessa na mente. Mas a promessa de Deus não é para ficar somente na mente, a promessa de Deus é uma realidade. Só o fato de termos o Espírito Santo, a presença de Deus, já é a demonstração da promessa de Deus. Já é a demonstração que estamos desfrutando dela. Porque agora vou desistir? Porque vou deixar então que não tem mais culto, vou me acomodar? Vou ficar em casa e pronto, não tem mais culto, acabou tudo. Não, irmão, lá em Agarenê, onde nós estamos, somos os primeiros missionários. Lá não tem culto, lá não tem igreja, eu, o André e o Davi. Então minha fé vai... O que eu faço então? Porque a igreja, irmão, é raro lá. Em cada 92% dos povoados na Espanha, não tem igreja e nem testemunho cristão. São mais de 8 mil povoados. Então imagine quantos povoados não tem um refúgio, uma força onde você não tem, que é Jesus, que nós temos, para enfrentar o vento contrário. Porque estou com medo, mas você não está só. Clama por Jesus e prontamente Jesus vem e nos socorre, amém, meus amados? E o desânimo está aí? Clama por Jesus, não duvida, Ele vai te renovar de novo. Está com tristeza por alguma situação ou outra, com decepção, eu não sei o que você está passando. Eu só sei o que eu posso dizer nesta noite, que você não pode duvidar de Jesus. Não duvide do que Deus pode fazer. Paulo fala muito bem: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu posso enfrentar o que estamos enfrentando. Eu só sei que uma coisa: temos uma viva esperança, a eternidade, irmão. Nós estamos vivendo o nosso tempo.
Inclusive agora eu estou usando até óculos. O tempo está passando, irmãos. Mas uma coisa importante, temos uma esperança. Traga a memória que nos traz esperança, irmão. Alegra-te. Levanta os seus olhos para o monte. De onde vem o nosso socorro? Em nome de Jesus. Esse povo não viu, não desfrutaram da plena promessa de Deus. Gerações posteriores estas desfrutaram. Em nome de Jesus. Em Josué, eu vou compartilhar, porque Josué, ele é um exemplo, já estamos finalizando. Josué recebeu a orientação da parte de Deus. No capítulo 1, falando Deus creio eu, com Josué, orientando Josué porque seria o sucessor de Moisés. E nós observamos no capítulo 1 as palavras muito fortes da parte de Deus: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Mas também aqui nós observamos que é orientado a Josué a meditar. Porque a pergunta que eu faço nesta noite: como eu faço para manter meus olhos em Cristo? Devocional com Deus. Porque a orientação de Deus para Moisés, para Josué, foi: medita somente no domingo. Não, dia e noite. Todos os dias, irmão, medite na palavra do Senhor. E também aqui fala de não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Olha que orientação que foi dada para Josué. E também foi dado para Josué o quê? Seja forte e corajoso. Eu vou ler o versículo 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. E aqui fala: não tenha medo. Não tenha medo. Nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, onde quer que você andar. Glorifique o nome do Senhor, amados. Por quê? Porque você não está só. Aonde você for, estando debaixo da obediência de Deus, estando longe do pecado, irmão, Deus está contigo. Seja forte, corajoso, fortalece aqueles que estão fracos, encoraja aqueles que estão aí desanimados, encorajados. Nós não estamos sós. Eu não confio no barco. Então tira os olhos do vento contrário. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Faça como Josué, diferente daquele povo que saiu do Egito, que ficaram ali olhando para a circunstância, duvidaram da capacidade do Deus, o Deus que livrou, o Deus que cuida. Sede forte, irmão, irmã. Seja forte, irmã. Seja corajosa. Eu também não tenho essa força nem essa coragem. Então de onde nós vamos tirar? Clama pelo Espírito Santo, irmão. Espírito Santo, me ajuda. Não é complicado não, é simples o Evangelho, irmão. Agora, se você ficar acomodado, que é o deixar tomar conta de você a acomodação, e você vai acabar olhando para a tempestade, o vento contrário, e pode estar fazendo a mesma coisa que o mundo faz, porque o mundo não tem discernimento das coisas. Se o mundo não tem discernimento, o que elas estão vendo agora? Fantasma. Os medos estão aí, os fantasmas estão aí. Mas para você, em nome de Jesus, é diferente. Você tem discernimento. É Jesus em meio à tempestade. É Jesus em meio a tudo que você está enfrentando, o que você já enfrentou, o que você vai enfrentar. Jesus nunca vai distanciar de nós. Irmão, Jesus nunca distanciou de você. É porque eu estou sentindo que estou tão distante de Jesus. É porque você se distanciou dele. Então, se você está distante dele, aproxima dele. Clame da sua forma que você sempre faz. Não precisa mudar o tom da voz. Fala da forma que você se sinta à vontade com ele, mas seja sincero com ele. Abre o seu coração e fala com ele, em nome de Jesus. Amém, amados? Seja corajoso, seja forte. Jesus está conosco, não tenha medo. O Evangelho de João, eu vou direto aqui, Efésios.
Efésios capítulo 2. A orientação de Paulo, o ensinamento de Paulo para o Efésios, para o povo de Efésios. Capítulo 2, versículo 13. Paulo orientando a igreja de Éfeso, ou os Efésios, mostrando para eles que eles estavam distante de Deus, porque eram gentios, não faziam parte da promessa de Cristo, da promessa de Deus. Deus prometeu através de Abraão que todas as famílias da terra serão benditas. E nós, em Cristo, desfrutamos dessa promessa também. E Paulo estava aqui na sua missão, seu trabalho missionário, orientando a igreja, trazendo aos Efésios, que eram gentios, que eles antes eram distantes de Cristo, estavam longe de Cristo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Amém, meus amados? Ele estava falando para aquele povo: olha, antes a promessa era exclusiva para os judeus, e os judeus e os gentios estavam separados, mas em Cristo Jesus agora são um só povo, estamos juntos e vamos desfrutar a mesma promessa. Paulo estava falando para os gentios que eles eram distantes da promessa de Deus, mas Paulo estava fortalecendo e instruindo aquela igreja: mas agora vocês são um só povo, junto com os judeus, porque o Deus em Cristo nos permitiu desfrutar da promessa de Deus. Irmão, por que eu estou trazendo esse texto aqui? É porque nós não estamos longe de Cristo, nós estamos perto de Cristo, não porque nós merecemos, ou porque eu fiz algum esforço. Não, irmão, graça de Deus. Graça de Deus, você respondeu ao Evangelho, e o Espírito Santo te capacitou a crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. E nesta noite, irmão, traga à memória o que? Nós não estamos mais longe de Cristo. Eu e você somos agora de Cristo. Cristo habita em nós, amados. Não tenha medo. Você não está longe de Cristo. Cristo não está longe de você. Amém, meus amados? Não duvide. Não temais, sejam fortes e corajosos, peça ajuda ao Espírito Santo. O sangue de Cristo, irmão, está aí para nós. O sangue de Cristo. Esta mensagem eu trouxe na igreja de Maringá, na ceia do Senhor. E é interessante que a ceia fala de trazer a memória. Quando nós celebramos a ceia, é mais uma regra? É um ritual? Não, irmão, é um mandamento. Por que é importante a ceia do Senhor? Para lembrar o que Ele fez por nós, a expiação na cruz do Calvário, irmão, o seu sangue. Beba do seu sangue, come da sua carne. Irmão, devoção com Deus. Traga a memória do que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Se você esquecer, irmão, estou tão acostumado com isso, o vento vai te levar e você pode se afundar. Porque o medo está aí, irmão. E a tendência, irmão, não é melhorar. O homem pode tentar de todos os meios possíveis para melhorar o que nós estamos enfrentando neste momento, que é a vacina, enfim. Mas nós entendemos espiritualmente que as coisas não é para melhorar. Pode até melhorar materialmente, mas a tendência é piorar. O que você está falando, Rogério? O Senhor nos falou que nós teremos aflições, e que os princípios das dores estão aí antes da sua vinda. Então, irmão, o que eu faço então diante das coisas que estão acontecendo? O que vai acontecer? Fique perto de Jesus, porque Jesus está perto de você. Amém, meus amados? Em nome de Jesus, uma palavra simples, irmão, como a pastora sempre nos ensinou. Se nós começarmos a acrescentar alguma coisa a mais aí da parte do homem, a gente começa a complicar as coisas. O Evangelho é simples, ele é profundo
tem muita responsabilidade, é boca de Deus, é palavra de Deus, todas as escrituras, é palavra de Deus, é importante, mas o Evangelho, irmão, é acessível para todos. Não esqueça da simples palavra de Jesus: não tenha medo, não temais, tenha fé, não duvide. Se não é para duvidar, é para o que então? Para ter fé, é para confiar. Se não é para ter medo, é para expulsar o medo em nome de Jesus. Amém, amados? Então feche os teus olhos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus, com permissão do pastor. Pai, queremos mais uma vez agradecer por essa noite que o Senhor está nos dando aqui, mesmo com tanta situação difícil, mas nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui na igreja, a igreja de Cristo está reunida nesta noite, Senhor. O que eu peço, Pai, para a tua igreja aqui em Terra Rica, Senhor, a igreja de Cristo vivo, que o Senhor continue fortalecendo o seu povo, Senhor. Já foram derramadas muitas lágrimas nessa igreja, Senhor. Já passaram por situações que só o Senhor sabe, insuportáveis. Mas eu peço em favor da tua igreja, por favor, Senhor, no nome de Jesus, não deixe a tua igreja ficar com medo. Não deixe que o medo domine a tua igreja, Senhor. Não deixe que o vento contrário leve para o fundo do mar, da tristeza, da depressão, da opressão, da acomodação. Não deixe a tua igreja, Senhor. Faça com que a tua igreja traga à memória tudo que o Senhor já fez nesta igreja. Quantas experiências lindas nós tivemos aqui, Senhor. E era uma igreja tão simples, Senhor. É um povo tão simples, Senhor. Mas o Senhor derramava abundantemente nesta igreja. E continue derramando, Senhor. Mantenha o céu aberto, Senhor. Assim como o Senhor falou para Natanael: céus abertos. Mantenha o teu céu aberto sobre esta igreja, Senhor. Derramando, Deus, poder sobre esta igreja com propósito. Que esta igreja seja um referencial em Terra Rica. Uma igreja que não tem medo. Uma igreja prudente, não fugindo da realidade, mas é uma igreja que não tem medo, porque é uma igreja que confia no Senhor, e nós não estamos só, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós agradecemos a Deus pela vida do nosso missionário Rogério, que mais uma vez se colocou como instrumento do Senhor, para que a palavra do Senhor fosse ministrada neste lugar. E através desta transmissão também pelo Facebook. Amém? Pai, ministro a bênção do Senhor, a bênção apostólica, que a graça do Filho Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação de Deus Espírito Santo, que esteja sobre todos aqueles que estão aqui na igreja, nesta noite, aqueles que estão assistindo ao Viva Live e aqueles que vierem assistir também. Senhor, derrama, Senhor, a tua bênção em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.